O Eduardo, ele é coordenador do ITS, de tecnologia. Você é um cara formado em Direito, todo direito de propriedade, tudo isso você manja pra caramba, mas desde cedo você foi para esse negócio de internet, né? Sim, eu já trabalho com direito digital há 10 anos. Meu mestrado foi nessa área, em democracia digital. Meu doutorado foi sobre o tema de internet das coisas e regulação de inteligência artificial, que está na ponta de toda essa discussão jurídica, mas permeando isso tudo, claro que tem hoje os vícios tecnológicos também, que é o tema dessa minha vinda aqui hoje. Então é um prazer estar aqui novamente. E depois com você. já soube, você foi para Berlim, você foi para França, você foi todo viajado. Eu fiz um fellowship, o final do meu doutorado foi em parceria com a Universidade de Humboldt, nesse tema de internet das coisas e inteligência artificial. Você fala alemão? Não, ainda não. Não, porque aí fica demais, né? É muito poderoso demais. Vamos lá. Sim. Existe vício em internet, Eduardo? Esse é um tema cada vez mais importante. Estão saindo uma série de pesquisas sobre isso hoje, da relação das pessoas com a tecnologia, né? Tecnologia é um termo muito amplo. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia hoje, a gente está pensando em tecnologias de ponta, né? Por exemplo, todo o impacto dos algoritmos nas nossas vidas hoje, das redes sociais. Então, pensando em tecnologia de ponta, o tema do vício vem à tona, tentando pensar em como as nossas vidas podem ser mais saudáveis, mesmo com toda essa tecnologia à nossa volta. Hoje, a gente tem uma série de dispositivos conectados, gerando dados sobre a gente, interagindo com a gente cada vez mais, e a humanidade não foi preparada para essa era de coisas inteligentes que a gente está começando a vivenciar agora. E o tema do vício tecnológico surge porque, em determinados momentos, essa relação pode sair do controle. E quando essa relação começa a afetar negativamente a nossa produtividade, os nossos afazeres, a gente tem uma discussão muito boa sobre vícios e compulsões tecnológicas. Todo mundo aqui acha que existe vício em celular? Dependência, né? Uma dependência. Você acha que existe? Eu Liane? acho, dentro da família, a gente não tem mais uma família que conversa, Não, né? eu não estou falando com família que conversa, estou falando de vício Isso, como dependendo. cocaína, crack, Não heroína. Então, o vício está dentro da família. As mães não conversam com os filhos, porque os filhos estão no celular, na internet. Eu acho que isso aí está dentro das pessoas, mas também já tomou a família e todo. Você todo também lugar. acha isso, Orion? Eu acredito que sim. Emiliano? Eu acredito que sim, porque a partir do momento que Tudo viram gente jovem, que traz um transtorno Você é para a a única pessoa, cética. né? E a pessoa não tem controle sobre aquilo, para mim isso é um vício. E existe também uma questão cultural. Em determinados países, quando se vai jantar, é uma falta de educação todo mundo ficar preso no celular. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, às vezes é comum. A gente vai jantar, ninguém se comunica Isso no é um mundo ponto analógico, importante. todo mundo está preso Então, no isso celular. não é- isso não Então, é de vício, certa isso é maneira, falta de educação. Mas isso pode representar um vício também. Se ninguém conseguir tirar o olho da tela, pode existir um vício. Se eu chegar à noite, eu tiver que acordar às 6 da manhã, eu falo, vou olhar rapidinho aqui minha rede social e vou dormir às 3 da manhã, isso pode representar um vício. Está fugindo do controle, está afetando minha produtividade, está afetando meu sono. Eu tenho que acordar de madrugada e já pegar para ver se tem alguma notificação na rede social. Podem ser alguns indícios de vícios, né? E sobre esses efeitos, tem pesquisas interessantes também que dizem que algumas redes sociais, alguns usos tecnológicos liberam determinadas doses de dopamina. E as pessoas estão ficando viciadas nesse efeito psicoquímico de redes sociais. Dos likes, das curtidas, que isso lógico, eu já lógico. identifiquei mesmo. Você fica feliz quando recebe Claro, um, lógico. um coraçãozinho. E isso é algo Por quê? muito novo. É uma nova relação que a gente estabelece com as plataformas digitais, com os algoritmos. Então, o que eu costumo dizer é que a gente precisa pensar agora num consumo consciente dessas novas tecnologias. E aí, a própria tecnologia está ajudando a gente a recobrar essa consciência. Hoje tem uma série de aplicativos que mostram quanto tempo a gente passa em redes sociais, tem aplicativos que dizem quantas vezes a gente olha essa Black Mirror, né, essa tela preta dos smartphones, por aí vai. Eu estava vendo, são aplicativos, na verdade, que eles são indícios, né, de quanto eles mostram, né? Tem para o Mental do Android, tem o Moment do iPhone, tem o Focus Lock, que é um pouco diferente, porque esse bloqueia. Tem uns que dizem, você está já há 5 horas no
no Facebook, você está quase há 10 horas, não sei o quê, mas o Focus Lock, ele bloqueia o teu acesso, ou seja, você vai lá e E não você diz, não consegue acessar? quero, você, Não? não, se você disser assim, eu quero ficar um mês sem acessar o Facebook, ele vai bloquear o teu Facebook, você não tem jeito. Isso. Você vai ficar um mês sem Eu não receber. quero isso, não. E aí você Pra citou casos extremos, alguns, né? Eu não quero. Mas que caso extremo é esse? Você citou alguns, tem Eu só centenas espero de que nenhum pai, aplicativos. nenhuma mãe faça isso com o filho, Com o porque filho, é complicado, porque Sim, você pode sim. entrar numa relação de autoritarismo muito perigosa. Então, você citou Eu não alguns, sei, tem eu- centenas de aplicativos hoje, inclusive permitindo gerenciamento familiar, né? Para que você possa saber como é o uso dos seus filhos e por aí vai. Tem outros como o Shut App de aplicativo, que fecha os seus aplicativos. Tem um que eu acho muito interessante, que é o Forest. Se você está precisando focar no trabalho, você determina o tempo que você quer ficar focado e vai crescendo uma árvore ali. É uma espécie de gamificação desse uso tecnológico também. Mas aí, se você não aguenta, vai dar uma olhadinha no Facebook, Aí a árvore não cresce. morre. Você perdeu nesse jogo para simbolizar como está sendo o seu uso, se está sendo um uso saudável ou não. Uma pesquisa recente mostrou também que os brasileiros são heavy users de conectividade, redes sociais. A gente passa, em média, 4 horas por dia nos celulares. O Brasil é o país em que essa média é mais alta no mundo. E essa média dobrou nos últimos 4 anos. E a pergunta que fica é, será que os brasileiros têm real consciência disso? De que passam, no mínimo, cerca de 4 horas nos smartphones? Talvez não. Talvez o problema não seja passar, seja realmente ter a consciência. Porque se você tem a consciência, beleza, fiquei 8 horas E fazendo do o meu quê, dia. né? Então a tecnologia está Mas ajudando a pensar o problema é que, a que a gente está consciência. fazendo olhando a questão tanto o é saber o que smartphone. está fazendo, exatamente, porque esse aparelho maravilhoso de pesquisa, de coisas incríveis que você pode fazer, mas a questão é a indicação. Você está sempre se promovendo, você está sempre, né, querendo ser assim, como se fosse visto por alguém, né? Então, eu acho que esse é o problema psicológico que a gente precisa entender, porque a gente pode ficar 4 horas num aparelho desse, que maravilha, mas aprendendo coisas incríveis, estudando, né? Fazendo coisas realmente preciosas para nós. Né? Perfeito. Eu trabalhei muito no meu doutorado com o tema de inteligência artificial. A gente tem uma visão muito de rivalidade com a tecnologia, né? Daquele robô que vai pegar a metralhadora e matar a humanidade toda. Eu acho essa visão equivocada, que vem da ficção científica. A gente tem que enxergar a tecnologia como uma soma do ser humano. A Sem gente pode dúvida, se aprimorar, se aperfeiçoar. Olha hoje, do ponto de vista tanto profissional como social, inclusive, né, aqui, como a tecnologia nos ajuda de uma série de formas, mas que seja algo consciente. Então, esses aplicativos mostram quanto tempo a gente passa em redes sociais, em aplicativos de criatividade ou qualquer outro. Então, eu consigo gerenciar melhor a minha vida analógica e digital conectada também. Eduardo, e o Gabriel Menezes até perguntou se já tem uma medição dos resultados desses aplicativos, se as pessoas diminuem ou se elas ressignificam essa relação. Dos aplicativos, creio que ainda não. Ainda não, né? Estão Muito surgindo novo. vários, centenas agora, mas essas pesquisas estão saindo agora. Na verdade, são aplicativos que não estão visando só o público brasileiro. Isso é um problema São globais, mundial, muitas vezes. evidente. A gente vê isso. O mundo inteiro está com esse tipo. A gente pode ser campeão, mas E a o gente mais- tem uma outra característica que nós conseguimos universalizar quase o acesso aos smartphones, que a gente não tinha. A gente não tinha acesso à internet da população brasileira e hoje em dia você tem por causa dos smartphones. O que aconteceu foi essa grande democracia da tecnologia. Quer dizer, hoje em dia, com o Perfeito. celular, É uma você tem revolução, né? a internet na sua mão que você não tinha 4 anos há 5 anos. Você E o dependia bacana- único, Entendeu? Você tinha que ter do computador. do computador Você na sua fica- casa, ficava todo mundo na empresa É. e era, você lembra, era uma coisa terrível. É proibido abrir e-mail na empresa, entendeu? Ficavam umas leis, agora não. Você tem o seu smartphone, ele é seu, você tem a sua internet, você faz o que você quiser com ela. Eu sou muito a favor eu não acho que haja vício, eu acho que as coisas se autorregulam de uma certa forma. O Facebook, que era o máximo, ele mostrou tanto furo, tanto buraco. Mark Zuckerberg mostrou tanto problema. Nossa, que ele não- tem tido problemas seríssimos. Você né? sabe, ele não é mais aquela De coisa invasão de assim, privacidade, que aí já é uma coisa muito Exatamente. séria. Os Eu já acho que furos já- todos, eles estão ficando transparentes, porque a internet tem uma tendência a ser transparente, que é uma coisa bacana. Perfeito. Então, isso está sendo começado É. a estudar.
estão começando a estudar, melhor dizendo, agora, e o legal é que as próprias empresas de tecnologia já estão muito atentas a isso. A gente citou alguns aplicativos de desenvolvedores externos, mas mesmo no iPhone, a própria Apple, Google também tem isso, tantas outras, já geram esses dados para os consumidores, para os usuários saberem, mesmo independente desses aplicativos que a gente citou. Então, no caso do iPhone, tem tempo de uso, em que vem tudo discriminado, sem dúvida. aplicativos de produtividade, criatividade, redes sociais. Então, esse acompanhamento, eu acho que tem que ser feito a partir de agora, principalmente para os mais jovens, né, que já crescem com a internet. A criança hoje já cresce com o dedo no touch do iPad, né? Então, essa conectividade é invisível para eles, não é como na nossa época, 15 anos atrás, vou parar para conectar a internet. Para entrar na internet, era um Hoje, espaço essa tecnologia físico, de né? ponta, A essa gente entrava. conectividade, ela é invisível. Ela cerca a gente o tempo todo, onde a gente vai. E quanto mais dispositivos conectados ao nosso redor, maior é essa interação com as máquinas. A gente tem que buscar maior consciência dos nossos usos para que isso seja saudável. Se fugir do controle, se passar a prejudicar a nossa rotina, eu acho sim que a gente pode ter um caso de vício. Então, até o livro que eu publiquei, Internet das Coisas, faz um pouquinho dessa crítica também da nossa relação com as coisas inteligentes, com as plataformas. De qualquer maneira, a gente está salvo. Eu não vi ninguém aqui com síndrome de abstinência em relação ao seu celular. Ninguém pegou o Até celular agora. por enquanto. Alguém tá tremendo, alguém tá tremendo. Até agora. Eu, particularmente, velho, eu acho, ele tocou num ponto importante. Eu, por exemplo, sou muito conectado e acho, honestamente, acho que a minha carreira, depois dessa revolução Muda, da né? queda das gravadoras, por exemplo, eu que fui Não, um música, homem então, da indústria, cara. não é? Participando de todos esses discos que a Vera comentou, eu acho que é fundamental, eu uso muito e uso bem. Porém, você tocou num ponto que eu particularmente luto na minha casa, por exemplo. Meu filho também é muito... Todos eles são, meu filho e minha filha. Mas eu chamo muito a atenção do Luca na hora do jantar, porque todo mundo tem essas atividades e a gente se reúne, nem todos os dias é assim, são assim, mas a gente se reúne na mesa do jantar. A primeira coisa que eu vejo, Luca, que é o meu filho mais velho, ele vem com o telefone e fala, Luca, telefone na mesa do jantar. Aí, um E pai aí, que sobre educa seus isso, filhos. Aí, ficou muito famosa uma matéria em que o Steve Jobs estava falando do gerenciamento familiar dele, e ele falou, na minha casa existe uma limitação de uso de tecnologia, de plataformas digitais. E o Mesmo Papa Steve Jobs. Exatamente. Exatamente. Nossa, Olha só, eu não sei não, mas vamos ver as reações aí dos telespectadores viciadérrimos. A gente volta já já. Olha só, o negócio aqui tá pegando, todo mundo tem muitas opiniões a respeito do seu celular. Então, Carol. Tem muita gente também dando opinião. Eu escolhi a mensagem do Mário Vilela, de Vitória, no Espírito Santo, porque ele ficou preocupado sobre os algoritmos, que o Eduardo falou que não, os algoritmos vêm somar. Ele está preocupado, ele acha que não é tão assim. Falou que eles podem ficar poderosos e serem usados por poucas pessoas para influenciar a sociedade de uma maneira Mas eles geral. são usados por poucas pessoas. Tem quantas empresas de tecnologia grandes no mundo? 5? Os Big Five, né? Mas, independente, vários outros também fazem filtragem com algoritmos. O algoritmo, ele pode ser visto também como um parceiro. Se eu quero divulgar um show, por exemplo, dá um eu impacto posso entender fabuloso. como os algoritmos de uma determinada plataforma funcionam para eu buscar um impacto maior, para eu buscar uma visibilidade maior. Então, o que a gente tem que buscar, e foi um tema que a própria Vera tocou, é transparência. É importante que a gente saiba como os algoritmos funcionam para a gente buscar o melhor, né? Que os algoritmos sirvam como parceiros nossos na vida social, nos negócios, né? Profissionalmente, e não como rivais, não como nocivos. Não como ameaçadores inimigos. Não é isso? Obrigada, Eduardo. Muito